Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 19 de março de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos, importantes trabalhos, que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Muito obrigado. Bem, meus irmãos, então, estamos aqui felizes por podermos compartilhar esses momentos juntos. Isso é uma dádiva. Cada oportunidade dessa deve ser agradecida. Podemos chegar, estamos com saúde, isto não tem preço. Nossos amigos da espiritualidade, desta egrégora amiga de espíritos bondosos, coordenados por Abel Sebastião de Almeida, estão aqui, nos circundando. Estão aqui há muito mais tempo do que nós imaginamos e continuarão após nós sairmos, porque o trabalho continua. Então, meus irmãos, hoje vamos estudar o Livro dos Médiuns, como sabemos, temos dialogação e temos desenvolvimento mediúnico. Mas antes eu vou chamar o nosso irmão Mauro para ele fazer a gentileza de ler a página preparatória dos nossos trabalhos, para que nós nos harmonizemos, e ele tem uma importante mensagem para todos nós antes da leitura. Boa noite, meus irmãos. Dois avisos importantes inicialmente. Nós estamos preparando a segunda escola de médiuns aqui do SEASA, vai ser em abril. Não serão estudos muito prolongados, não, poucos, para qualificar aqueles que ainda não têm experiência em relação ao passe, qualificar os médiuns iniciantes nisso, mas as inscrições estão abertas para todos. Os mais antigos, se desejarem se reciclarem, também pode ser uma boa forma de manterem isso atualizados. O outro ponto importante é que nós também, provavelmente em maio ou junho, provavelmente maio, a gente dará início à Gênese nas quintas-feiras. Retornando à Escola de Médiuns, ela será às terças-feiras, às 20 horas. Tá? Então, Escola de Médiuns a partir de abril, às terças, às 20 horas, e a Gênese a partir de maio, provavelmente, tá bom? Então, vamos fazer a leitura inicial da noite do livro de Emmanuel para os Médiuns, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro. E na mensagem, 3 atitudes, é o título. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta. O orgulho reclama. O bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge. O orgulho tiraniza.
o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Médium. Não existe nenhum motivo para ostentar orgulho por algo que lhe foi doado e que pode ser retirado a qualquer momento. Limpe, afie, discipline e ilumine sua ferramenta, pois lavrador que é a você, cabe o plantio e a obrigatória colheita. Não amontoe sobre a cabeça sentenças condenatórias por atitudes inadequadas ou equivocadas. Siga com firmeza o referencial de amor para este planeta, Jesus, e estará salvo das ciladas dos lobos, pois o bom pastor, o que dá a vida por suas ovelhas, abrirá o caminho da vitória. Não mencione um cansaço que não existe, nem apresente dificuldades insuperáveis, pois duas coisas bem simples aprendemos neste mundo. Todo problema tem solução, e não há dor que nunca termine. Sabemos que em um mundo de provas e de expiações, a tônica é a dificuldade, mas conhecemos igualmente o quanto o poder da fé e do bom ânimo podem fazer diante dos obstáculos da vida. Boa noite, um bom estudo a todos. Que mensagem linda essa que o nosso irmão Mauro leu, né? Nos permite refletir muito sobre o orgulho, o egoísmo, como ervas daninhas que são na nossa vida e, notadamente, na atividade mediúnica. Agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Gilberto Mesquita, que vai nos falar sobre o capítulo 26, parte 2 das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Que ele seja muito inspirado na noite de hoje. Alô, boa noite. Vamos então dar continuidade nesse capítulo. O Mauro começou semana passada e a gente vai dar continuidade estudando os itens 290 a 293, né? E como o Mauro bem colocou na semana passada, se a gente vai conversar com os espíritos, né, temos que ter uma ideia do que a gente vai falar, né? Se vamos fazer perguntas, principalmente, que tipo de perguntas a gente vai fazer. Seria até como na televisão, alguém vai fazer uma entrevista com alguém, se prepara, né? O assunto que vai se abordar, que perguntas vão se fazer, a mesma coisa, se a gente vai dialogar com os espíritos, tem que ter, né, já um plano, né? E esses itens que a gente vai ver aqui, eu listei quais são os itens desse capítulo. A gente vai falar aqui, né, sobre as existências passadas e vindouras, sobre os interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos e sobre a saúde. Semana que vem vão terminar o estudo, né? Tá caindo aqui, ó.
Dionísio, os seus papéis caíram. Então, começando sobre as existências passadas e vindouras, o item 290, a gente viu que Kardec fez um apanhado de como a gente deve se comportar para conversar com os espíritos. Depois ele começou a fazer perguntas aos espíritos, né, de como encaminhar. A gente vai dar continuidade à pergunta 15ª, né? Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? E os espíritos respondem, né? Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade. Ou seja, se fosse revelar para todo mundo sempre qual foi a vida que a gente teve no passado, não precisava ter esquecimento, né? A gente voltava lembrando e não precisava esquecer, né? Se chegar aqui, todo mundo perguntar o que eu fiz, o que eu fui ou o que eu fiz na vida passada, e alguém te contar, perdeu o significado, né? Eu tirei aqui uma nota de Herculano Pires que ele diz, né? Note-se a razão do esquecimento do passado. Certas lembranças de vidas anteriores seriam grandemente prejudiciais à reabilitação do espírito na encarnação atual. E isso continua válido, né? Você está encarnado, então você só vai receber isso se realmente tiver um objetivo que vai te ajudar de alguma forma. Caso contrário, é manter o esquecimento, né? E se a gente insiste em perguntar isso, a gente vai receber uma resposta que não é a verdade, né? A curiosidade vai te levar a uma resposta enganosa, né? Então não adianta, né? Por isso que os espíritos diziam, normalmente, se você tiver que saber, você vai espontaneamente ser avisado disso. E aí, o item A dessa questão, Kardec pergunta: por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelações? E aí os espíritos dizem, são espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não têm um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. O que o espírito está querendo dizer aqui? A maior parte das pessoas se perguntar o que foi, eu disse, não, eu fui um rei, fui uma rainha, fui uma pessoa da corte, foi alguém rico, ninguém se diz, não, fui um fazendeiro, fui um trabalhador, né? E os espíritos vão usar, né, isso e vão dizer, não, você realmente foi uma rainha, foi alguma coisa, né? E vão alimentar esse seu ego, né? E vão te enganar, né? E aí o Espírito diz, há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado, né? Então, o espírito vai dizer, não, você foi rei da França, foi não sei o que lá e tal. E se a gente analisar muitas vezes, será que eu teria condição de ter sido rei, né? Ou você foi um cientista muito importante e tal, e a gente não andaria para trás, né? Se eu tivesse sido um cientista, eu ia trazer parte daquele conhecimento, né? Apesar de não lembrar, a gente não lembra, mas o que a gente aprendeu, a gente não esquece, né? Então, a gente estaria andando para trás em vez de estar avançando, né? E aí o Espírito diz exatamente isso, né? Vaidadezinha, a gente acredita por quê? Porque somos vaidosos, né? Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens, né? Porque se você coloca isso para algumas outras pessoas, se você é muito vaidoso, muitas pessoas à nossa volta vão tirar proveito disso e vão buscar nos enganar por aí, né? Os espíritos fazem a mesma coisa, né? Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido
em vez de terem descido, ou seja, a gente foi menos do que a gente é hoje, muito possivelmente. E aí, quando a gente fala menos do que é hoje, a gente está falando em efeitos morais, em efeito de conhecimento, né? Não em cargos, em títulos, porque isso não conta nada, né? Mas o conhecimento que a gente adquire, a gente não perde, né? Então, a gente vê exemplos, né? Tipo o Chico Xavier, que estudou muito pouco, teve muitas oportunidades e mostrava um conhecimento, né, princípios morais e de conhecimento muito grandes, né, de vidas passadas, né, não veio Leon Denis, o Divaldo, né, Divaldo, quando você ouve uma palestra dele, ele tem um conhecimento enorme que não foi na vida atual que ele adquiriu aquele conhecimento vasto que ele tem, né? A gente é a mesma coisa, o conhecimento não se perde, a gente esquece o que a gente viveu e em que lugar que viveu, como viveu, mas o conhecimento, o que a gente aprende, a gente traz, né? Em vez de terem descido, o que sem dúvida lhe seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns estranhos uns aos outros e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Se algum espírito disser, não, você foi isso ou foi aquilo na vida passada, não acredita de primeira, não, né? Avalia para ver se realmente faz sentido, né? E o item B, Kardec fala, né? Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram. E aí os espíritos dizem, não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmo deduzir o vosso passado. Então, a nossa condição atual pode dar ideia dos erros que a gente cometeu no passado, das dificuldades, né, que a gente passa hoje em dia, a gente entender a nossa necessidade. E se a gente avaliar o nosso íntimo, né, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a gente vai ver em que estado a gente está de desenvolvimento, né? Levando sempre em consideração que o que importa é o desenvolvimento intelectual e moral, né? Não é título, não é se eu fui conhecido ou desconhecido, isso não importa, né? O que importa é o conhecimento moral, né, intelectual que a gente desenvolveu. E uma análise interna a gente não precisa nem perguntar para os espíritos, a gente vai saber claramente em que situação que nós estamos e aí até trabalhar para a real melhora, né? E aí eles colocam aqui, né? Veja-se o Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, questão 392. E eu coloquei aqui, o esquecimento do passado é coberto no Livro dos Espíritos, né, nos itens, nas perguntas 392 a 399, e a questão 392 em si diz, né, por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? E os espíritos disseram, o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, ele esquece o que ele fez, o que ele foi, mas ele traz o conhecimento e o avanço moral que ele teve. Então ele consegue fazer uso desse conhecimento, desse avanço moral, independente das ações erradas. Imagina que todo mundo soubesse os erros que eu cometi, ou que eu soubesse os erros que vocês cometeram, não ia funcionar, né? A gente tem que recomeçar e daí partir para diante, né? E a questão 16ª. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? E os espíritos nos dizem, não, tudo o que a tal respeito vos disseram alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes como espíritos. Eu marquei aqui como espíritos, porque na verdade
Kardec quis dizer desencarnados, porque espírito nós somos sempre, né? Espírito encarnado e espírito desencarnado. Então, o que a gente vai fazer ainda na nossa vida, do que restar da nossa vida, e o que a gente vir a fazer no mundo espiritual, depois de desencarnar, é que vai poder definir qual vai ser a minha próxima encarnação. Então, de antemão, não tem como dizer, porque não está definido ainda, né? Vai definir, depende de nós, né? Então, eu marquei aqui embaixo, né? Ou é o nosso livre-arbítrio, porque a gente pode cometer um grande erro ainda no final da nossa vida e isso impactar na nossa próxima vida, né? A gente pode trabalhar, por outro lado, dar um salto, de avançar bastante e mudar também positivamente essa nossa possibilidade futura. Vai depender só de nós mesmos, né? Quanto menos tiverdes que expiar, tanto mais ditosa será. E isso é o que a gente tem que buscar, né? Ou seja, eu tenho que corrigir meus erros do passado e trabalhar para errar o mínimo possível daqui para diante. Porque quanto menos eu errar, melhor vai ser a minha vida futura. Exatamente como e quando eu não sei, mas melhor vai ser. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetimos-lo, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Ou seja, traçado de certo modo, assim, não é totalmente, é em grande parte definido para quem tem uma missão, né? Item 291, sobre os interesses morais e materiais. Pelo conhecimento que a gente já tem, a gente sabe, né? Interesses morais vão ser bem atendidos. Interesses materiais, não tanto, né? Os espíritos não estão aí para resolver os nossos problemas materiais. Esses nós mesmos temos que resolver, né? Mas Kardec pergunta: podem pedir-se conselhos aos espíritos? E os espíritos dizem: certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma, né, ao espírito. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Então tem que pedir de forma sincera, né? E isso a gente pode pedir e pode obter. Né? Tem muita gente que busca a casa espírita para tentar fazer esse pedido diretamente ao médium para que o médium responda a ele, né? Não é necessário. Você vem aqui a casa, os espíritos estão aqui à nossa volta, você faz o seu pedido e a resposta vai chegar de alguma forma, né? Não precisa ser com uma consulta, não precisa me consultar com o médium para conversar com o espírito, o oráculo, né? Passou esse tempo do oráculo, né? E a resposta vai chegar, né? De alguma forma. Então, a gente deve sim pedir conselhos, mas temos que ser sinceros e honestos no que a gente pede, né? 18ª. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? E aí a gente já está falando decisões pessoais e coisas materiais, né? Algumas vezes conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. E aí, nesse caso, então, que não adianta mesmo se consultar com um médium para falar com um espírito qualquer. Você tem que pedir e o seu espírito familiar vai fazer com que a mensagem, a resposta chegue a você de alguma forma, né? Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam. Tão absurdo fora perguntardes sobre coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como seria os vos dirigirdes para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho. Ou seja, coisas íntimas a gente fala com familiares, com amigos, não com qualquer um, né? A mesma coisa com o mundo espiritual. Jamais deverias esquecer que a puerilidade, né, a infantilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos.
Preciso igualmente leveis em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, conforme suas simpatias pela pessoa a quem se ligue. A gente tem parentes hoje em dia vivos, bons e maus, né? A gente tem todo tipo de amigos, alguns melhores, outros piores, e aí desencarna e continua. A desencarnação não faz ninguém mudar de uma vez, né? Então, se a gente mantém um relacionamento com aquele espírito familiar, vai ser dentro daquelas condições que a gente já tinha aqui, né? O espírito familiar de um homem mau é mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora. Unem-se os que se assemelham. 19ª, ainda sobre interesses morais e materiais, né? Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias, mas ficais certos que os bons espíritos nunca se prestam a servir à cupidez, né? Cupidez é ambição, cobiça, especialmente cobiça de bens materiais. Ou seja, nenhum bom espírito vai nos incentivar, né, a cobiça e a ambição, e não vão também interferir em certos processos que sejam decisões que a gente tem que tomar, né? Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos 1000 atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. O mau espírito vai tentar, se você é ambicioso, ele vai alimentar a sua ambição, né? Porque ele não quer o seu bem, né? Então ele vai brincar com você de forma negativa, né? Então é o tipo de pergunta que de repente não cabe fazer, né? Essas são as decisões nossas que nós devemos tomar na nossa vida, né? Ficai também sabendo que se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação, poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, mas no próprio interesse do vosso futuro não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Ou seja, quando os nossos filhos pedem, hoje eu não quero ir à escola não, o que você diz? Vai para a escola sim, né? Você como bom pai vai dizer, não, você tem que ir, é necessário a mesma coisa. Tem provas que nós adultos, mas temos que passar na vida, que os espíritos não vão, e nossos deveres de casa nós temos que fazer, né? Ninguém vai fazer por nós, né? E aí tem uma nota aqui que Kardec diz, né? Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque, se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, precisa o homem muitas vezes adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Ou seja, nenhum educador faz a prova pelo aluno, né? O aluno tem que fazer a prova, né? Ele tem que estudar, né? A gente tem que fazer as nossas provas e os espíritos não vão fazer as nossas lições de casa, né? Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. E aqui é interessante, né? Que ele diz, eles nos aconselham pela inspiração. A gente tem que ouvir mais, né? As inspirações e as dicas, vamos dizer assim, que os espíritos nos apresentam, né? Livros que caem na nossa mão, amigos que falam alguma coisa, que muitas vezes a gente não dá atenção e é alguém tentando nos passar uma mensagem, a gente acaba deixando, a gente vai e pede e na hora que obtém a resposta a gente não presta atenção, né? A gente tem que se ligar mais, né? Inspiração a gente tem que saber distinguir, porque todos somos médiuns em algum nível, né? O que é pensamento nosso, o que é pensamento que a gente recebe, né? Isso é básico para todos nós que estamos aqui, é ter essa
visão, né? O que é pensamento meu, o que não é pensamento meu. Porque tem muitas coisas que vêm na nossa cabeça que não são nós que estamos pensando. É alguém que está pondo pensamentos na nossa cabeça, sejam bons ou maus, né? E a gente tem que fazer essa distinção, e muitas dessas vezes, nesses pensamentos, nessas intuições que a gente tem, está aí a resposta do que a gente queria, do que a gente precisava, e a gente tem que ouvir mais, né? A gente perde muita oportunidade dessa forma. For abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe, o interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Fazemos todos, né? Mas principalmente os médiuns também. Alguns há que, por um sim, por um não, tomam o lápis e pedem conselho para o ato mais simples. E se toma o lápis em casa, aí abre mais portas para ser obsidiado, né? Para receber mensagens e conselhos errados, né? Esta mania denota pequenez nas ideias, ao mesmo tempo que a presunção de supor, quem quer que seja, que tem sempre um espírito servidor às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer, senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Além disso, quem assim procede aniquila o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e, indubitavelmente, prejudicial ao adiantamento futuro. Ou seja, se a gente só faz o que o outro nos diz, nós não tomamos decisão nenhuma na vida, né? A gente é mero executor de ordens de alguém, né? E a gente tem que aprender a tomar as nossas próprias decisões, né? Isso é o que vai nos alavancar a crescer, né? Esse é o caminho, né? Se há puerilidade, né, infantilidade em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, menos puerilidade não há da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Ou seja, se eu faço perguntas bobas e o espírito responde, é porque ele também é infantil, tão infantil quanto eu sou, né? Então a gente tem que buscar fazer perguntas sérias e obter respostas sérias, né? Esse é o caminho, né? Então, casos eles poderão ser bons, mas inquestionavelmente ainda são muito terrestres, né? Ainda não evoluíram tão bem. E tem gente que acha que tudo que vem do espírito é verdade. Não, não é. Eles erram tanto quanto a gente, né? Nós somos espíritos, nós vamos sair desse corpo e vamos continuar dizendo as mesmas coisas que a gente diz hoje em dia, né? Até um certo nível. E nem tudo que a gente fala é certo, né? E os espíritos, nem tudo que eles dizem para a gente é certo ou está no nível que a gente gostaria que tivesse, né? Se uma pessoa, ao morrer, deixa embaraçadas seus negócios, poder-se-á pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los? Aqui, Kardec fazendo uma pergunta totalmente entrando no material, né? Poder-se-á também interrogá-lo sobre o quanto dos haveres que deixou, dado o caso de não conhecer esse quanto, desde que isso se faça no interesse da justiça? E eu marquei aqui, né? Interesse da justiça do meu interesse, né? É meio egoísta assim, eu quero a herança, né? Onde é que está o dinheiro que você morreu e deixou aqui para mim, né? Esqueceis que a morte, os espíritos respondendo, né? E a libertação dos cuidados terrenos. Julgais então que o espírito, ditoso com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com as coisas que já não o interessam, apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez hajam rejubilado com a sua morte na esperança de que se lhes fosse ela proveitosa? Ou seja, ninguém perguntou se o morto está bem, se ele chegou bem do outro lado. Falou assim, vem cá, cadê o dinheiro que você tinha? Onde é que ficou? Né? Não funciona assim. Falais de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que lhes sofre a cobiça. É o começo das punições que Deus lhe reserva à avidez dos bens da terra. Ou seja, tem que focar em coisas morais, não em coisas materiais, né? Demais, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida, e no poder de nenhum espírito está o libertar-vos delas, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus. Eu botei a balancinha aqui porque tem gente que não está preocupada com moral, né? Ou com o morto, está preocupada com os bens do morto, né? Interesses materiais, né? E aí uma nota
Kardec coloca: a resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos nada têm de melhor a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes e nos ajudarem não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Né? Todos temos que trabalhar para a nossa evolução e nos desconectar dos interesses materiais, buscando nos conectar com os interesses, né, espirituais. Né? Outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não é de crer que, depois da morte, tenha com ele mais cuidados, porquanto feliz deve sentir-se de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam. E por pouco elevado que seja, ainda menos importância lhe ligará como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que haja podido deixar, nenhum motivo lhe dão para que se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente já não pensariam nele se alguma coisa não esperassem colher. E se ele for preso a bens materiais, ele vai dizer: não vou te dizer não, porque eu não quero que você meta a mão no meu dinheiro, né? Então, não funciona por aí, né? Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, né, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhe cobiçavam a herança. Se no interesse da justiça das pessoas que lhe são caras, um espírito julgar conveniente fazer revelações desse gênero, fala-as espontaneamente, e para obtê-las ninguém precisa ser médium nem recorrer a um médium, aquilo que eu falava, né? O próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas, não todavia por efeito de pedidos que se lhe façam, visto que semelhantes pedidos de modo algum podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Eles constituiriam antes uma maneira de as agravar, porque são quase sempre indícios de cupidez e de haver ao que o espírito que os formulam só se ocupam com ele por interesse, né? Não está preocupado com o espírito propriamente dito, com os bens que ele deixou, né? E aí veja esse item 295, o item 295 é sobre os tesouros ocultos. Tem gente que acha que também pode perguntar para o espírito onde é que os tesouros ocultos estão escondidos, para ver se ele acha, né? Item 292, sobre a sorte dos espíritos. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os dão de boa vontade quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de lhes ser útil e não a simples curiosidade. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? Perfeitamente, e as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Ou seja, a gente entender a situação dos espíritos depois da morte, seja ela feliz ou infeliz, nos ensina muita coisa de como a gente deve se comportar aqui, né? E aí, eu coloquei aqui, né? Ver o livro Só o Inferno, de Allan Kardec, né? Porque é exatamente isso que Allan Kardec fez no livro Só o Inferno, né? Ou seja, ele pergunta a diferentes categorias de espíritos, de infelizes a felizes, como é que se transcorreu a morte deles e como eles estão naquele momento depois da morte, né? É bem interessante, é o livro que a gente deve estudar, porque traz essa visão bem clara, né? Inclusive que a gente fala muito, né? Da causa e efeito, né? O que a gente tem que fazer em vida para ter uma vida futura melhor, né? Inclusive espiritual. E o livro Céu e Inferno, que a gente sabe que céu e inferno não existem, né? Mas existem dor e felicidade depois da morte, e essa dor e felicidade depende de nós próprios, né? Das nossas ações, do nosso comportamento. E ele deixa bem claro o Kardec nisso, porque ele conversa com diferentes espíritos em diferentes condições no livro Céu e Inferno, e os espíritos vêm e contam para Kardec, né, o que passaram, como foi a morte, a desencarnação e como está a vida deles nesse momento depois da morte, né? E aí Kardec diz, né, destruindo as falsas ideias que hajais formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé
e a vossa confiança na bondade de Deus. Essas respostas, né? Os bons espíritos se sentem felizes em vos descrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos a fim de que o arrependimento os ganhe. Nisso encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. E às vezes até a oportunidade de poderem desabafar, né, e contar para alguém o que se passou com eles, desde que o interesse seja sério e que a gente esteja realmente imbuído de aprender, né? Não esqueçais que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora e que, para o alcançardes, é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudoso vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. Ou seja, o objetivo da revelação é nos preparar para a vida futura, né? Para que a gente possa evoluir, né? E Herculano Pires coloca exatamente isso, né? A finalidade do Espiritismo é a nossa transformação moral, né? É pela transformação moral que a gente vai alcançar essa melhoria, né? Então, essa comunicação com os espíritos, a gente tem que ter em mente, é com esse objetivo sempre, né? Nada de objetivo material, né? E ainda aqui sobre a sorte dos espíritos, na 23ª, evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Sim. Isso, se existe, se está viva ou morta, né? Que o Kardec está querendo dizer, né? Sim, se a incerteza da sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que têm o interesse em sabê-lo. Ou seja, pode ser que aconteça, né, de uma pessoa desaparece, ninguém sabe se ela está viva ou desencarnada, pode ser que isso seja uma prova para a família, né? E aí, nesse caso, os espíritos não vão contar, né? Se não for esse caso, sim, poderá ser contado, né? Se estiver morta, poderá dar a conhecer as circunstâncias de sua morte, de modo que esta possa ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, falo-á. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. Isso aqui é o que o Mauro comentou no início lá, né? Se você vai perguntar para checar, para confirmar se o que o Espírito está te dizendo é certo ou errado, eles não gostam disso, nem a gente gosta disso, né? Quando alguém começa a se checar, não, deixa eu ver se você sabe mesmo, me diz aqui. Você diz, não quero, né, participar disso aí. É a mesma coisa, né? Você vai perguntar para que diga a morte para eu verificar se a morte se deu dessa forma mesmo ou não. Ou seja, eles não querem ser colocados dessa forma, né? Ainda mais se isso aí tiver outros interesses, né? A experiência demonstra que, nesse caso, o espírito de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos do interesse que possam ter os vivos de conhecerem as circunstâncias em que se deu a sua morte. Se ele tiver empenho em as revelar, falo-á por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições. No caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem a pesquisas inúteis. Ou seja, esse tipo de confrontação não leva a lugar nenhum, né? Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente comprovada traz embaraços aos negócios da família. Aqui é interesse material de novo, né? Só excepcionalmente, em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam. Porém, as mais das vezes, isso não lhes é permitido, desde que tais embaraços representem provas para os que anseiam por vê-los removidos. É mais interesse particular pessoal do que está vivo do que do interesse do morto, né? É, pois, embalar-se em quimérica esperança o pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, por exemplo, né? Das quais o único traço positivo lhes fica é o dinheiro despedindo para tal fim. Ou seja, você quer saber se o cara morreu mesmo? Não, porque você está preocupado com ele.
mas se tem uma herança, se ele deixou algum bem, ou que seja, né? Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e que nenhum escrúpulo tem em induzir os que lhes dão crédito a pesquisas com as quais os que a elas se entregam devem dar-se por muito felizes quando daí lhes resulte apenas um pouco de ridículo. É o que acontece, né? O espírito não se interessa em falar, e o que vai acontecer, você vai ter a oportunidade de ser atendido por um espírito malicioso que vai aproveitar e vai brincar com você, né? 293, sobre a saúde. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária, nos dizem os espíritos, né, para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Então, sim, a nossa saúde é importante, e a pergunta no início é dizendo, eu posso pedir conselho? Sim, deve, não só pode como deve, né? Pedir conselho nós devemos, né? E eles vão tentar nos dar conselhos de alguma forma, através de uma leitura, através de alguém que vai nos dizer alguma coisa, nos dá o conselho que a gente busca, né? A mesma coisa sobre a saúde, podemos sim perguntar e podemos obter respostas de como cuidar da nossa saúde, né? Mas ele tem que entender disso, né? E aí eu coloquei aqui, né? Na 25ª, se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? Porque a pergunta anterior ele dizia, né? Não pergunte a qualquer um, né? E os espíritos respondem, as celebridades terrenas, né, não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. O que acontece é que boa parte dos médicos, tem exceções naturalmente, mas boa parte dos médicos, cientistas e outros hoje em dia são materialistas, né? Então eles cuidam do corpo, não cuidam do espírito, né? Vão desencarnar e continuam sem entender, porque não se dedicaram a isso, né? Ao lado do espírito. E eu botei até aqui, exemplo, André Luiz, né? Nosso lar. Demorou a perder os vícios e as ideias que ele tinha como médico materialista que ele era, né? E ele queria trabalhar no nosso lar já como médico, e disseram, não, você tem muito que aprender ainda, porque ele não conhecia nada do espírito, né? Ele precisava aprender do espírito, né? Então ele trazia vícios e ideias sistemáticas do plano material, né? Da vida material. Então, e era uma celebridade, né? André Luiz era uma celebridade como médico na Terra. Sem usarem de nomes que conheçais, os espíritos, podem eles saber sobre todas as coisas, inclusive do espírito, muito mais do que os vossos sábios. Não é só a ciência o que torna superiores os espíritos, e muito espantados ficareis da categoria que alguns sábios ocupam entre nós. Ou seja, nem todo sábio chega no mundo espiritual e ocupa uma posição alta, né? O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na Terra, desde que não haja progredido como espírito, né? Então, títulos da Terra não significam muita coisa no mundo espiritual, né? E aí um médico materialista não vai resolver, não vai nos dar conselhos de saúde ideais como um espírito que realmente tem um desenvolvimento espiritual muito maior, né? 26ª. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Os espíritos dizem, se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo. Mas se ainda se não desmaterializou bastante,
pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra, né? E muitos dos cientistas materialistas na Terra são altamente orgulhosos, né? E ele não vai perder isso de uma hora para outra, né? Então ele vai chegar lá e ainda vai trazer algum dos vícios, né? E erros, concepções erradas, né? Que ele tinha em vida, né? Eles não conhecem nada do mundo espiritual e não vão poder falar sobre uma coisa que eles não conhecem, né? Apesar de estarem no mundo espiritual, eles desconhecem o funcionamento, né? E a estrutura do mundo espiritual, porque não se dedicaram a estudar isso, né? Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimentos sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? E aqui Kardec cita um médico, mas se poderia todo tipo de trabalho, né? Se poderia consultar sobre o caminho, se a gente está no caminho certo ou errado. Inclusive nesse caso aqui dos médicos, se o paciente faleceu, ele poderia tentar entender se a causa do falecimento foi natural ou se foi devido a algum erro que ele, médico, cometeu, né? E os espíritos dizem, pode, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Como o próprio Dionísio já colocou aqui, né, o Frutuoso, né, que é médico espírita, né, e trabalha, ele diz isso, né? A medicina vai caminhar por ser um médico trabalhando junto do mundo espiritual, né? Essa é a tendência da nova era que está se formando. Não vai ser imediato, não vai ser agora, mas é o caminho que a gente está caminhando da evolução do processo, né? Então isso seria ótimo, né? Que o médico começasse a ouvir o lado espiritual. Certamente, por exemplo, Dr. Valente, que era médico aqui, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo aí, né? A gente se tratou com o Dr. Valente e tudo mais. Certamente ele, quando receitava, ele ouvia o mundo espiritual também e estava trabalhando. Alguns estão muito longe, exatamente. Esse é o ideal que a gente busca, né? Muitos estão longe disso, né? Ouvir mais e trabalhar junto com os espíritos, né, na cura, para que isso, não só o médico aprender mais, mas que seja para o bem geral, para a evolução do processo, né? Desde, naturalmente, que não haja interesses comerciais nisso, né? Esse é o grande problema, né? É o problema sério, né? Que ele diz aqui, né? Mas para tal, fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário, né? Não com um fim de, assim, eu vou ser um médico melhor. Ou seja, no final ele quer que um espírito, talvez, né, o médico não imbuído de espírito humanitário, é que o espírito o ajude a ser um médico melhor para ele ganhar mais dinheiro, ser mais famoso. Ou seja, esse não é o objetivo, né? O objetivo é ser um médico melhor para atender melhor as pessoas de forma humanitária, né? Não ficar rico e famoso à custa do auxílio dos espíritos. E isso vale para qualquer um, né? Para todo médium, né? A ideia não é usar a mediunidade para que a gente possa alavancar fama, sucesso e condições materiais, é atender humanitariamente os necessitados, né? Esse é o objetivo, e nos melhorarmos, né? Aprendermos mais para a nossa evolução, né? Esse é o caminho, né? E não como meio de adquirir, sem trabalho, saber e riqueza, né? Então ele quer um professor de graça, um espírito que lhe ensine de graça ali, e que ele, com aquele aprendizado, ele possa ganhar mais dinheiro. Quer dizer, isso não funciona. Então toda vez que a gente coloca esse, né, objetivo nas comunicações, nas perguntas que a gente faz ao espírito, né, não precisa ser, como eu dizia no início, em contato direto, né? Não preciso sentar na frente do médico para conversar com o espírito ali, né? A gente está presente aqui, os espíritos estão lendo os nossos pensamentos, a gente pode estar colocando as nossas dúvidas, os nossos pedidos, e a gente deve aproveitar esse momento aqui para isso, né? Mas sempre com o objetivo de aprendermos mais
né, de sermos auxiliados, mas não de tirarmos proveito disso, né? Esse não é o objetivo. Os espíritos não estão aqui para nos auxiliarmos a sermos ricos, a termos mais sucesso e aumentar o nosso ego, né? Muito pelo contrário. Eles estão aqui para nos auxiliarmos a nossa evolução, né? Esse é o objetivo. E que a gente possa ser, através disso, eles nos auxiliem e com isso a gente possa auxiliar outros, né? É um trabalho conjunto, né? Esse é o trabalho da Casa Espírita, né? Que a gente, encarnados, todos somos espíritos, né? Uns encarnados, outros desencarnados, possamos trabalhar junto pelo bem geral, né? Quando a gente trabalha pelo bem dos outros, a gente está trabalhando pelo nosso bem indiretamente, né? E é assim que deve ser encarado essa comunicação com os espíritos, né? Então, médiuns ou não médiuns, todos nós, né, conseguimos de alguma forma colocar questões e de alguma forma, através de intuição, através de algum meio, receber a resposta. A gente só tem que estar mais atento para como esse processo ocorre, porque ele ocorre, né? Como eu dizia, a gente saber interpretar o que é pensamento meu, o que não é, né? Porque não é só um médium que senta com a caneta, né? Que às vezes tem dúvida se aquele pensamento é para escrever ou não é, se é dele ou não é, né? Todos nós temos intuições, temos pensamentos que algumas vezes não são nossos, né? E a gente tem que saber interpretar e dizer, opa, legal, né? Alguém me soprou aqui uma ideia interessante, eu vou aproveitar isso, né? Ou não vou aproveitar se ela não for boa, né? Mas não é minha. E a gente tem que ter essa consciência, né? Que essa ideia desse trabalho conjunto é para o bem de todos, né? Não para o bem meu pessoal, né? Ou para tirar as minhas dúvidas pessoais para que eu sofra menos, porque a gente renasceu para sofrer, né? Por que nascemos para sofrer? Porque errei no passado, né? A gente errou muito, a gente tem que pagar pelos nossos erros, e a gente está aqui pagando pelos nossos erros, e não vamos, se eu não pagar pelos erros, eu vou ter que pagar amanhã, né? Eu só estou adiando, né, a dívida, né? E eu talvez aumentando essa dívida, né? Os juros vão vir aí. Então, eu estou aqui para pagar, e eles não vão fazer com que a gente deixe de pagar as dívidas que a gente tem. A gente tem que pagar as dívidas, não tem como, né? Eles não vão pagar por nós, é nossa parte, né? Então, não adianta buscar resposta para isso, né? A gente tem que pedir ajuda, auxílio, conselho, como enfrentar, né? Força, energia para caminharmos adiante, para seguirmos e recebendo e prestando atenção, né, nas ideias que eles nos sopram e que a gente possa colocá-las em prática. Porque depois, se eles sopram, a gente despreza, eles sopram, a gente despreza. Daqui a pouco ele fala assim, não adianta, eu sopro e ele não ouve, não para dar atenção, né? Eu desisto disso e a gente vai caminhar sozinho. Ou vai começar a receber ideias negativas, né? Algum espírito vai começar a buscar ideias não tão boas para nos trazer, né? Bom, é isso, né? A comunicação com os espíritos, todos nós, médiuns escreventes, psicográficos, né? Psicofonia ou não, todos estamos em comunicação com os espíritos, recebemos comunicação o tempo todo deles, eles estão à nossa volta, né? E a gente tem que aprender a discernir e perceber quando a gente recebe essa comunicação. Boa noite a todos.